E aí, tudo bom? Eu sou o Anui e aqui no canal eu já trouxe 3 séries de terror sobre My Little Pony. Pelo menos eram 3, porque agora serão 4. Senhoras e senhores, Daya Kentia é uma AU criada pela TikToker Tess. E além de ser uma AU que possui um estilo de arte extremamente lindo, também tem uma história interessantíssima que eu acho que vocês vão gostar. Então chega de enrolação e vamos pro que interessa. Logo de início, a AU já joga na nossa cara a informação de que a Fluttershy desapareceu e ninguém sabe onde é que ela tá. E uma das pessoas que sai atrás dela é a Applejack, que tinha escutado um barulho vindo do seu celeiro. Lá dentro ela ouve uma voz que de primeira ela já reconhece como sendo a voz da Fluttershy. Mas antes que nós pudéssemos ver o que era essa voz, a série tem um corte. E vamos pra Apple Bloom, que tava sentindo falta da sua irmã, que havia desaparecido há algumas horas. Então ela vai até o celeiro, que era o último lugar que a Applejack tinha sido vista. E chegando lá, ela grita pelo nome da sua irmã. E bom, ela é atendida pela sua irmã, que aparece em uma das janelas dos celeiros completamente estilhaçada e gritando para Apple Bloom sair dali o mais rápido possível. E assim como a Apple Bloom foi atrás da Applejack, a Harold fez exatamente a mesma coisa, chegando no celeiro apenas alguns minutos depois da Apple Bloom. E assim que ela pisa os pés no celeiro, a Harold começa a gritar o nome da Applejack. E nesse momento nós podemos ver a Apple Bloom escondida no canto do celeiro, enquanto alguém dentro dele tenta procurá-la. Mas assim que esse alguém ouve a voz da Harold, ele volta para dentro do celeiro. E logo em seguida, a Harold começa a escutar a voz da Fluttershy pedindo ajuda. E quando a Harold vai de encontro de onde estava vindo essa voz, o que ela encontra não é bem a Fluttershy. Assim que vê a Harold, a criatura parte para cima dela. Porém, a Apple Bloom consegue desmaiá-la com uma pá. E nesse momento, ela desesperada grita para elas correrem até Ponyville buscar ajuda. Porém, a Harold, mesmo assustada, mantém a calma e sugere que, na verdade, elas deveriam ir para dentro da floresta. Só que caso elas corressem até a vila, a criatura poderia segui-las e atacar todos que viviam lá. E bom, essa ideia da Harold é muito boa. Pena que não vai mudar nada no futuro. Enfim, as duas entram na floresta e se escondem dentro de uma caverna. Lá, a Harold pede emprestada a pá da Apple Bloom para amputar a perna dela, pois antes de ser atordoada, a Fluttershy conseguiu morder uma das pernas da Harold. E já desconfiada de que no futuro isso poderia trazer problemas para ela, a Harold corta a própria perna e manda um sinal de ajuda no céu. Pela manhã, quem vê o sinal da Harold é a Rainbow Dash, que vai no lugar de onde estava vindo esse sinal, e encontra as duas dentro da caverna. E ao acordá-las, a Apple Bloom já fala na lata que a Applejack tá morta. E isso mexe demais com a Rainbow, que vai até a casa da Twilight e conta o que aconteceu. Aí no meio do caminho elas também encontram e pegam o corpo morto da Applejack. A Twilight, mesmo triste com essa notícia, tenta manter a calma e pede pro Spike cuidar dos ferimentos da Harold. Enquanto fala para a Rainbow Dash que elas deveriam ir imediatamente pro celeiro, já que a Fluttershy foi apagada, mas ainda tá viva. E se ela acordasse, iria trazer um grande problema. A Rainbow concorda com ela, mas fica um pouco chateada com essa calma que a Twilight tá tendo nessa situação. Enfim, cortando pra fazenda, a vovó Smith entra no celeiro para procurar a Applejack e a Apple Bloom, mas o Big Mac aparece e acalma ela, dizendo que as amigas delas estavam na procura delas, e por isso ela não precisava se preocupar. E nessa hora, a nossa duplinha querida chega, e por sorte, nada tinha acontecido ainda. E aliviada, a Twilight solta essa frase: tudo está bem. E se a Rainbow já estava incomodada, com essa frase ela fica realmente puta, e grita com a Twilight, dizendo como que ela poderia falar isso com uma das amigas delas morta. E quando a Twilight ia se desculpar, elas são interrompidas pois o grito da Rainbow acabou acordando a Fluttershy, que parte para cima dele. E como uma forma de se desculpar, a Twilight se coloca como isca e atrai a Fluttershy até as profundezas da floresta. Enquanto a Rainbow voa de volta para Ponyville, onde ela e a Pink Pie saem pela vila gritando para que todos os pôneis ficassem dentro de suas casas e não saíssem de lá. E a Harold aproveita para perguntar onde que tá o Discordia. E a Pink Pie diz que ninguém até agora conseguiu contato com ele. E a Rainbow, preocupada com a Twilight, decide que ela vai até a floresta para salvá-la. E falando em Twilight, ela
ela estava prestes a ser pega pela Fluttershy, mas bem na hora a Rainbow chega e coloca ela nas suas costas. Agora mais segura, a Twilight usa o seu feitiço e desmaia a Fluttershy. Logo em seguida, elas levam a Fluttershy até um laboratório que ficava no porão da biblioteca para ser estudada e descobrirem o que transformou ela nessa coisa. E a Twilight aproveita para escrever uma carta para a Princesa Celeste, explicando tudo o que aconteceu e também falando de uma pequena teoria que ela criou de que na verdade tudo isso teria sido obra de algum vírus misterioso que infectou a Fluttershy. Bom, enquanto isso, a Twilight vai até as suas amigas e diz que elas precisavam encontrar o Discordia, pois ele poderia ajudá-las. E cortando para a boutique da Harriet, que tá mais parecendo um bunker apocalíptico, lá dentro, a Harriet colocou a Scootaloo, a Apple Bloom e a Sweet Belle e diz que em hipótese alguma, elas deveriam sair de dentro da boutique. E pulando pra noite, enquanto algumas das meninas saíram em busca do Discordia, as três continuaram dentro da boutique, com a Apple Bloom ainda sentindo saudade da sua irmã. Mas bem na hora, elas ouvem alguém batendo na porta, que diz ser a professora Cherry Lee, que no desenho original é a professora das três. E aqui, por mais que as gurias reconhecessem a voz como sendo realmente da sua professora, elas decidem não abrir a porta por medo. E isso foi uma ótima decisão, porque logo em seguida a Cherry Lee arromba a porta e descobrimos que ela também foi infectada. Entretanto, a Harriet aparece e atordoa a Cherry Lee, salvando de última hora as meninas. A Twilight do nada spawna do lado da Harriet e leva a Cherry Lee de volta para a biblioteca, onde ela é colocada em uma cápsula assim como a Fluttershy. E ela também se demonstra extremamente aliviada com o fato de que nenhuma das três meninas se feriram. Ah, e também a gente descobre que ela colocou uma prótese no lugar da perna decepada da Harriet. Na mesma hora, as duas recebem o sinal da Trixie, avisando que elas conseguiram encontrar o Discordia, que estava desmaiado dentro de uma caverna. E assim que a Harriet e a Twilight vão até lá, elas acordam ele e a primeira coisa que chama a atenção delas é a aparência do Discordia. Ele tá todo machucado e com sangue por todo o seu corpo. E vendo isso, elas perguntam: "O que aconteceu com você?" E sentem que agora vem história. O Discordia conta que certo dia a Fluttershy foi visitá-lo na sua casa e acabou ficando lá por vários dias. Pra quem não sabe, o Discordia mora em outra dimensão separada do restante dos personagens. E enquanto ficava na casa dele, o Discordia percebe que tinha alguma coisa estranha acontecendo com a Fluttershy. Ela parecia muito doente, chegando até mesmo a cuspir sangue. E mesmo percebendo isso, o Discordia não quis perguntar nada sobre o assunto, para não estragar a diversão deles. Até que um dia, a Fluttershy finalmente conta pra ele o que realmente está acontecendo. Discordia, eu vou morrer. Mas não precisa chorar, isso iria acontecer de um jeito ou de outro. Não é explicado em nenhum momento da série o que realmente a Fluttershy tem. Talvez algum tipo de doença, a gente não sabe. O importante é que ela iria morrer logo logo. E mesmo que ela já tenha aceitado esse destino, o Discordia fica desesperado e começa a procurar ajuda com todos os pôneis. Mas além de nenhum deles saber de uma cura, a saúde da Fluttershy começa a ficar pior a cada dia. E no desespero, o Discordia chegou até mesmo a pedir a ajuda da Celeste, que também não conseguiu dar nenhuma solução pra ele. E pra piorar, quando ele voltou pra casa, ela estava totalmente escura e a Fluttershy, bem, ela estava em um estado extremamente deplorável. E depois de vários dias, ela finalmente vira o monstro que a gente tinha visto no começo. E o Discordia, percebendo que aquela coisa não era mais a Fluttershy, sai dali, deixando ela presa dentro da casa dele. Porém, de alguma forma, ela conseguiu sair dela e vir pro mundo normal, que é algo bem estranho. Já que, como eu falei no comecinho, a casa do Discordia fica em outra dimensão, que só ele consegue entrar e sair. E com certeza a Fluttershy não saiu sozinha, porque senão ela não estaria presa dentro de uma cápsula de vidro. Ou seja, alguém tirou ela da casa do Discordia e trouxe para o mundo normal. Mas isso fica para mais tarde. Por agora, o Discordia diz para as meninas que ele estava morrendo. E essa informação choca todas elas, principalmente a Twilight, que diz que elas precisavam da ajuda dele para encontrar a cura. O Discordia fala que mesmo que ele quisesse ajudar, já era tarde demais. Mas para não deixar ela na mão, o Discordia coloca toda a sua magia em uma pedra que ficava no seu peito e entrega para Twilight para que ela pudesse salvar os seus amigos, partindo logo em seguida.
Vocês se lembram que a Twilight tinha enviado uma carta para a Princesa Celestia pedindo ajuda? Bom, a Celestia responde ela dizendo que elas não poderiam ajudá-la, porém ela iria mandar a Candace para dar uma força. Celestia sendo extremamente útil como sempre. Bom, como foi dito, a Candace é mandada para Ponyville. E assim que as meninas veem a Candace, elas não perdem tempo e já mostram as criaturas na biblioteca. E assim que a Candace vê essas criaturas, ela solta um: que porra são essas coisas? Melhor reação impossível. Bom, agora a AU vai ter um pequeno salto de tempo de somente alguns dias. E nesse meio tempo, elas aproveitaram para fazer algumas modificações no porão da biblioteca. E também estabeleceram várias regras para todos os pôneis de Ponyville, como a comida que seria distribuída igualmente entre eles e que todos deveriam evitar saírem de suas casas para fazerem coisas inúteis. Enfim, no meio desse tempo, a Twilight ficou ainda mais obcecada em trazer uma cura. E depois de vários estudos, chegou a hora de pôr ela em prática. A Twilight começa pedindo para Pinkie Pie partir a pedra que o Discordia deu para ela em vários pedaços. E com ele, ela começa a fazer inúmeros experimentos em busca dessa bendita cura. E trocando de visão, a gente vê que a Rainbow Dash ainda não superou a morte da Applejack, ainda se lamentando por não ter conseguido salvar ela. E voltando para a biblioteca, todos os testes da Twilight para criar uma cura foram um fracasso, mas ela não desiste e volta pro porão para tentar de novo. E para surpresa dela, quem ela encontra lá dentro é a Rainbow, que diz que ela está preocupada com a Twilight, que ela não sai de dentro do seu laboratório e não conversa com ninguém. E ouvindo essas palavras, a Twilight concorda com a Rainbow e tira um dia de folga, indo juntamente com a Pinkie Pie até um spa. Mas é agora que vem o plot twist. Toda essa história de que a Twilight estava trabalhando muito e precisava de um descanso foi na verdade uma mentira da Rainbow para tirar a Twilight de dentro do seu laboratório e deixar o caminho livre para ela roubar uma das injeções que a Twilight tinha produzido. E o motivo para isso é revelado logo em seguida, com a gente vendo o corpo da Applejack na cama da Rainbow. E a Rainha Crystallis, sim, a vilã da segunda temporada, agradecendo a Rainbow por ter ajudado ela. Pelo que dá a entender, o desespero da Rainbow com a morte da Applejack fez ela se aliar com a Rainha Crystallis, que a prometeu que ela poderia trazer a Applejack de volta à vida caso ela a ajudasse com seu plano. E mesmo sabendo que isso significaria trair as suas amigas, a Rainbow Dash aceita, deixando claro que ela só se importava com a Applejack e nada mais. Crystallis injetando uma substância verde dentro do corpo morto da Applejack, mas ao invés de voltar à vida normalmente, o corpo dela começa a se contorcer e a soltar uma gosma verde de dentro dele. Mas a gente foca nisso depois. Por agora, a série vai voltar pro laboratório da Twilight, onde ela volta e descobre que uma das suas vacinas sumiu. Agora sim a gente pode voltar. A Rainbow ouve alguém batendo na porta, que era a Twilight e a Pinkie Pie. Eu até agora não sei o que a Pinkie Pie tá fazendo aí, mas tudo bem. A Rainbow, encurralada, decide contar a verdade e leva elas para verem a Applejack, que aparentemente tinha conseguido voltar tranquilamente à vida. Mas ao invés de ficar brava com a traição, a Twilight fica impressionada ao ver que a sua cura realmente tinha funcionado e leva a Rainha Crystallis até o seu laboratório. Lá, a Candace fica chocada em ver a Crystallis, mas a Twilight a convence de que elas precisavam da ajuda dela para conseguir a cura definitiva para a infecção. Mesmo irritada, a Candace aceita a ajuda dela, e as três juntas criam o que seria a grande cura. E depois de terminá-la, a Candace pergunta por que a Crystallis estava ajudando elas. A Crystallis apenas fala que a Rainbow tinha oferecido um pouco do amor dela pela Applejack. E para quem não sabe, no desenho original, a Rainha Crystallis se alimenta sugando os sentimentos de outras criaturas, e por isso ela queria tanto assim o amor da Rainbow. E eu amo como a Twilight reage a essa informação com um simples e sonoro foda-se. A AU já foi pro caralho há muito tempo. Eu não sei nem porque eu ainda me impressiono. Voltando, com a cura nas mãos, elas primeiro a colocam na Cherry Lee, pra testar se ela funcionava mesmo. Como eles não conseguiam abrir a boca da Cherry Lee com magia, a Candace teve que fazer isso na mão mesmo. E depois de fazer isso, ela decide voltar para o Reino de Cristal, que era a casa dela. Porém, a Twilight fica desconfiada de que a Candace pudesse ter sido infectada enquanto teve contato com a Cherry Lee. E pra ter certeza disso, ela convence a Candace a passar uma noite na casa dela. E enquanto dormia, a Twilight faz um tipo de exame caseiro nela, só pra ter certeza de que tava tudo bem. E pela manhã, a Candace arruma suas coisas e volta pro Reino de Cristal. E lá, a Candace começa a se sentir extremamente mal, e as suas veias começam a soltar na sua pele. O Shiny Armor, querendo se mostrar preocupado com a sua esposa, dá um beijo na Candace, e isso vai trazer muito problema no futuro. Voltando pra Twilight, ela estudando as amostras que ela coletou da Candace, descobre que ela tá infectada, porém com uma versão um pouco mais fraca do vírus. Mas bem na hora, quem aparece
aparece na casa da Twilight é o Shining Armor, que veio fazer uma visita. E logo de cara, ele já de cara fica assustado com a presença da Rainha Crystallis na vila. Mas quando a Twilight explica pra ele toda a situação dos infectados e que a Candace também poderia ser um deles, o Shining Armor fica puto de vez. Primeiro, por ele não ter sido avisado sobre essas coisas, e segundo, pelo fato de que talvez ele também fosse um infectado. Depois de xingar a Twilight, o Shining Armor sai da casa dela, dizendo que ia ajudar os outros guardas na vigilância da vila. E a Crystallis relembra a Twilight de que ele também está infectado. Durante a patrulha, o Shining Armor começa a repensar a forma como ele reagiu à informação dos infectados, e que talvez ele tenha sido muito rude com a irmã dele. Mas por hora, ele decide finalizar o seu turno mais cedo, por causa de algumas dores de cabeça que ele estava sentindo, e pede para um pônei que a gente ainda não sabe quem é, para continuar a patrulha no lugar dele. Enquanto isso, a Pinkie Pie vai até a Twilight e diz que eles poderiam tentar fundir a magia do Discordia com a própria magia da Twilight. E já cansada e estressada com toda a situação, a Twilight apenas fala: "Quer saber? Que se foda, vamos tentar isso." E depois da conversa, a Pinkie Pie vai até a casa da Fluttershy para relembrar os bons momentos que eles passaram enquanto ela ainda estava viva. E a Twilight, algum tempo depois, também vai fazer uma pequena visita à antiga casa da Fluttershy. Mas quando ela chega na casa... Sim, alguém matou Pinkie Pie. Mas nesse momento a série troca de novo de visão. E vocês se lembram que o Shining Armor tinha falado que queria descansar um pouco e tinha pedido para outro pônei fazer a patrulha no lugar dele? Bom, primeiro a gente descobre que o tal pônei misterioso era na verdade o Flash Sentry. E segundo, nós também ficamos sabendo que esse pequeno descanso do Shining Armor acabou durando dias. E o Flash Sentry, preocupado com essa demora, vai até o dormitório. Por sorte, o Flash Sentry consegue se esconder do Shining Armor. E quem também chega pra festa são a Rainbow Dash e a Harriet, que juntamente ao Flash Sentry, decidem que a melhor coisa que eles poderiam fazer era avisar a Twilight sobre esse problema. Porém, pra sorte deles, a Twilight chega bem na hora. A essa altura do campeonato, a autora só ligou o foda e tá colocando a Twilight no lugar que ela quiser. Enfim, a Twilight vai de encontro com o Shining Armor infectado e vendo que não tinha como salvá-lo, a Twilight, utilizando a sua magia, dá cabo do próprio irmão. E como já era de se esperar, ela fica completamente devastada por ter feito isso. E começa a se sentir uma completa inútil, que não consegue salvar o próprio reino. Mas a Rainbow Dash anima ela, dizendo que na verdade ela estava fazendo o melhor que ela podia. E que se elas continuassem firmes, algum dia elas conseguiriam salvar toda a Equestria. E esse discurso da Rainbow Dash funciona. E a Twilight se anima de novo. Mas quando o episódio corta pra casa da Rainbow Dash, ela tem um pequeno desabafo com a Applejack. E aqui a gente descobre que todo o discurso que ela tinha feito pra Twilight não passava de uma mentira. E na realidade, nem a própria Rainbow Dash tem esperança de que algum dia as coisas possam voltar a ser do jeito que eram. E bom, agora vai vir um momento bem pesado na AU. Então eu só queria deixar aqui um aviso de gatilho pra quem for sensível. A Rainbow Dash, utilizando a faca, mata a Applejack e depois se mata. E se a cena não fosse pesada o suficiente, no mesmo momento, a Twilight e a Harriet decidem levar a Apple Bloom para ver como que estava a irmã dela. E bom, elas encontram a cena horrorosa das duas mortas. E a Twilight, brava, decide que ela vai conversar com a Celestia, custe o que custar. E no próximo episódio, que também é o último da série, a Twilight vai até o castelo da Celestia e confronta a mesma sobre a falta de ajuda delas em relação à infecção. E a Celestia se demonstra extremamente arrogante e não ligando para nada. Quando confrontada novamente pela Twilight, ela revela toda a verdade. Segundo ela, quando a Luna foi presa na Lua, ela teve muita dificuldade em manter todo o reino de Equestria em pé. Então ela decidiu pedir ajuda para forças das trevas, que deram um poder a mais a ela. Mas claro que isso não viria sem consequência. E anos depois, essas mesmas forças do mal vieram à Terra em forma de uma praga que transformava pôneis em monstros. E para manter o poder que ela havia ganhado deles, a Celestia decide que não ia intervir em nada. E ao perceber que a sua mentora era na verdade a grande vilã da história, a Twilight pega a pedra do Discordia e absorve todo o poder dela, se tornando praticamente um Discordia 2.0. E com esse novo poder, ela apaga a Celeste e a Luna da existência. E depois a Twilight quebra a quarta parede e pergunta se nós, os espectadores, queríamos ver uma coisa legal. E logo em seguida, com apenas um movimento, a Twilight dizima todos os seres vivos de Equestria, terminando assim a história de Discantia. E eu sei que nesse momento a maioria de vocês deve estar confuso, se perguntando: Anui, que porra de final é esse? Como assim a Twilight simplesmente apagou toda a existência de Equestria? E bom, o motivo do porquê esse final ser tão estranho e meio sem sentido é bem simples na real.
porque a criadora quis. Sério, eu não tô zoando. Tanto que no final do episódio, até aparece o último pedaço, onde a própria criadora fala que se vocês não gostaram do final, ela não tá nem aí. Sim, essa foi a resposta dela. Inclusive, teve até uma galera puta nos comentários, que não, ela não respondeu nenhum deles. E olha, eu até entendo caso vocês tenham ficado decepcionados, porque dando uma rápida contextualizada, eu fiz o roteiro desse vídeo me guiando unicamente pelos 4 vídeos postados no canal oficial da Tess. E no final do 4º vídeo, depois de encontrar o corpo morto da Rainbow Dash e da Applejack, a cena que vem logo depois é da própria criadora da AU avisando que devido a motivos pessoais, ela não poderia continuar produzindo os episódios de Discante. O que pra mim não seria uma grande novidade, já que eu já trouxe várias AUs aqui no canal que também foram descontinuadas pelos seus próprios criadores. Então eu apenas fiz o vídeo normalmente pensando que a história não teria um final. Porém, depois de ter terminado o roteiro e gravado o áudio do vídeo, o idiota aqui quis dar uma olhada no TikTok oficial da Tess. E pra minha surpresa, existia mais um episódio da história. Inicialmente eu até fiquei meio bravo comigo mesmo, porque eu ia ter que refazer todo o meu vídeo. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente ia ter mais história. Até que veio esse final, onde depois de conseguir os poderes do Discordia e acabar com a Celeste e a Luna, a Twilight, ao invés de, sei lá, trazer os amigos dela de volta à vida, ela, depois de tentar de todas as formas possíveis encontrar uma maneira de salvar a Equestria, a própria Twilight destrói tudo e todos. Eu não vou mentir, é um pouco decepcionante. Porém, eu até que entendo a criadora. Provavelmente, ela não queria ter terminado essa história pelas dificuldades que ela teve. Mas o pessoal deve ter sido tanto o saco dela, que ela fez esse último episódio nas pressas. E no último episódio, só de raiva, ela colocou esse final estranho e sem sentido, só pra irritar os fãs. E bom, atualmente o canal do YouTube dela tá parado. Mas no TikTok, ela regularmente posta novos capítulos de um outro projeto que ela tá trabalhando. E eu sei que é óbvio falar isso aqui, mas eu não quero que ninguém vai tacar hate na criadora. A obra é dela e ela termina do jeito que ela quiser. Mas eu também vou ser justo aqui com as pessoas que ficaram bravas nos comentários. Porque assim, pra mim, que descobriu Discantia em 2025, depois de todos os episódios terem sido lançados, esse final não foi tão irritante assim. Mas pra quem acompanhou em 2024, esperando cada episódio ser produzido por mês, provavelmente esse final deve ter pegado mais. E bom, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.